Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Violência e estresse têm afastado motoristas de ônibus do trabalho. Pesquisa da UFMG apurou que mais da metade deles já sofreu agressão ou ameaça. Um incêndio iniciado em vegetação destruiu uma madeireira. Em outra cidade da Grande BH, o fogo também acabou com um galpão de materiais reciclados. 4 criminosos explodiram a agência bancária e abandonaram o carro com armas e dinheiro. Os camelôs continuam reclamando dos boxes em shoppings populares na capital. Além de ficar semanas sem vender, dizem que tem que pagar taxas extras. Decisão do STF, que garante que só crianças com 6 anos completados até 31 de março sejam matriculadas no ensino fundamental, causa polêmica entre pais e especialistas. Micro e pequenas empresas contrataram mais que as grandes. Agosto é o mês do aleitamento materno e temos matéria especial. Falta uma semana para o Dia dos Pais e preparamos uma reportagem para te lembrar. E vamos contar a história de um pai que largou tudo para cuidar do filho dentro do hospital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Violência e estresse têm influenciado na saúde dos motoristas de ônibus aqui em Belo Horizonte. São assaltos, incêndios, trânsito intenso, congestionamentos e um número crescente de afastamentos. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que mais da metade desses trabalhadores já sofreu agressão ou ameaça no trabalho. Eles são cerca de 6 mil só em Belo Horizonte. Transportam diariamente cerca de 1 milhão de passageiros. Lidam com desgaste físico em decorrência do ofício e também com desgaste emocional, com cobranças e pressões que vêm de todos os lados. De acordo com o sindicato da categoria, atualmente 22% dos motoristas estão afastados por problemas de saúde. E segundo o INSS, mais de 1/3 dos profissionais já precisou se afastar em alguma outra ocasião pelo mesmo motivo. Este motorista, que prefere não se identificar para evitar o risco de represálias por parte da empresa, toma remédio controlado e tem dificuldade para dormir devido ao estresse. Chegou a ficar afastado com quadro de depressão, mas retornou ao trabalho sob a ameaça de ter os dias cortados. Infelizmente, de uma forma ou de outra, eu tive que voltar a trabalhar, meio que na pressão, porque a gente não pode ficar sem trabalhar, a gente depende do serviço para comer. E eu estou trabalhando dessa forma, estava de atestado, trabalhando, continuando fazendo horário normal, tomando remédio ainda, porque eu tomo remédio não controlado, remédio para dormir, remédio de pressão, isso tudo sob efeito de remédio. O estresse é total, você dirigir, você cobrar, você andar dentro de um bairro, o risco de você estar errando a marcha, de você estar distraindo para acontecer alguma coisa. No ano passado, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Transportes, 57% da categoria afirmaram que a profissão é desgastante, estressante e fisicamente cansativa. Em relação à segurança, 1/3 disse ter sido vítima de assalto pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. Só em Belo Horizonte são aproximadamente 200 assaltos por mês, segundo o sindicato. E o que tem contribuído para gerar mais insegurança na categoria é a série de ataques a ônibus em Minas Gerais. Acompanhamento, suporte, infelizmente não há. Como a categoria ela tem plano de saúde, então os patrões ficam numa posição que eu acho que é uma posição cômoda para eles, de não assumir também esse suporte, pelo menos seria o suporte psicológico, que seria uma forma de humanizar mais a relação, mas infelizmente não há. De junho para cá, já foram mais de 70 coletivos incendiados. Na última semana, um motorista em Contagem teve 1/3 do corpo queimado porque os suspeitos não deixaram que ele desembarcasse do ônibus. Isso acaba gerando para o profissional esse clima de tensão, de medo, de apreensão. E também para o próprio usuário, né? Porque o usuário também, ele pode acabar vindo a ser vítima também de um ataque desse. Eu tenho para mim que ser motorista vai muito além de você sentar ali e dirigir um ônibus. Vai muito além disso. Você carrega sonhos, você transporta vidas e o principal, o risco que você corre, porque qualquer vacilo seu não é um risco de você machucar, é o risco de você matar uma pessoa.
O Setra, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, informou que as empresas do setor possuem departamento médico que observa as normas estabelecidas pelo Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, incluindo a realização de exames periódicos e acompanhamento médico dos resultados. Segundo a entidade, os trabalhadores contam com plano de saúde que cobre, entre outras áreas, fisioterapia e psicologia. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. E o primeiro assunto é um incêndio na cidade de Paracatu, região noroeste de Minas, que quase atingiu o centro histórico. O fogo atingiu uma casa e parte de um abrigo de crianças na madrugada de hoje. Até militares de folga e de férias foram convocados para ajudar no combate às chamas. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Em Vespasiano, na Grande BH, também na madrugada de hoje, uma madeireira foi atingida por fogo que começou em um lote vago. A empresa ficou parcialmente destruída. Ainda não se sabe o que começou o incêndio e não houve feridos. Outro incêndio em Matozinhos, na região metropolitana, deixou um galpão de materiais reciclados completamente destruído. A causa também não foi informada pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu. 4 suspeitos de explodir a agência bancária em São João do Oriente, no Vale do Rio Doce, conseguiram fugir depois de trocar tiros com a polícia. Eles abandonaram um carro com várias armas e uma parte do dinheiro roubado. Os bandidos fugiram a pé. Camelôs da região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, reclamam da queda de mais de 80% no faturamento. Isso depois que a prefeitura levou a maior parte deles para shoppings populares na Avenida Padre Pedro Pinto e também para o centro da capital. Hoje, das 672 vagas lá em Venda Nova oferecidas aos ambulantes, apenas 281 estão ocupadas. Centenas de bancas que ficavam montadas sobre as calçadas da rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, e que dividiam espaço com pedestres, desapareceram. Algumas foram para boxes montados dentro deste shopping popular, o que, de acordo com esses camelôs, não deu certo. A gente gostaria que fosse feita uma feira livre, sabe, como existe lá em São Paulo, como existe lá no Sul, lá no Rio. E a gente não quer ficar dentro de shopping. Uma das principais queixas é que o faturamento caiu em cerca de 80%. Alguns camelôs, inclusive, já voltaram para as calçadas. Eu já fiquei semanas inteiras aqui sem vender um centavo. A gente não tem como concorrer dentro de um box com lojista. Os lojistas têm as lojas abarrotadas de mercadoria. A gente fica dentro de um box com meia dúzia de mercadoria. Quem que vai comprar? Lá na secretaria, lá foram escritos 283 camelôs. Sabe, naquela promessa que seria feito os boxes e que seria liberado uma linha de crédito, mas isso aí é só história. Já a secretária de Política Urbana de Belo Horizonte disse que as reclamações não têm fundamento. Os camelôs de Venda Nova, eles tiveram a opção de escolher vir para o centro ou ficar em boxes em Venda Nova. Os que ficaram permanecem embaixo, em bancas, não pagam nada por isso e não quiseram outra opção. A Secretaria de Política Urbana concorda que menos da metade dos boxes estão ocupados, mas afirma que isso ocorre pela falta de interesse dos próprios camelôs em preencher os requisitos. Atualmente, das 672 vagas abertas, apenas 281 estão ocupadas. Os camelôs alegam ainda que das 258 vagas em um dos pisos do shopping, apenas 50 estão funcionando e que o que foi acordado em contrato com a prefeitura não é cumprido, como a cobrança de energia elétrica, que, segundo eles, já deveria estar incluída nos serviços que não gerariam custo extra. Quando nós fomos questionar isso, a prefeitura em si, ela veio com uma justificativa para essa cobrança de energia elétrica, que seria a questão de se ter uma tomada dentro de seu box, porque a luz que tem em cima, no teto, no caso, estaria inclusa no que a gente já paga. Aí eu te pergunto, você vai trabalhar dentro de um box e tudo, já entra para dentro dele com um contrato assinado que você vai pagar X, você não pode ter uma tomada no box, não pode ligar carregar um celular, não pode ligar um ventilador, porque se você precisar de uma tomada no box, você tem que pagar uma taxa que não tem nada a ver com o que você foi contratado, foi assinado o contrato, você entendeu? Olha, nós pedimos mais detalhes à prefeitura sobre várias coisas, inclusive o financiamento que teria sido prometido aos camelôs,
mas ainda não tivemos retorno. Mas a Prefeitura nos informou que existe uma comissão gestora do Programa de Realocação dos Vendedores de Rua, que é composta por membros da Prefeitura, dos shoppings e dos participantes, ou seja, dos camelôs, no qual aí esse comitê todos podem se manifestar. Nós também ouvimos o iShopping. A direção da empresa afirma que segue as leis relacionadas à operação urbana e confirma que existe uma taxa extra para tomadas elétricas, mas que ela só é cobrada de camelôs que desejem ter tomada no box. Já a taxa de condomínio está relacionada aos serviços de segurança, iluminação, limpeza, manutenção dos corredores, banheiros e demais áreas comuns. Sobre a baixa ocupação nos boxes, o iShopping discorda dos camelôs e afirma que opera com considerável taxa de ocupação. E a partir do ano que vem, só poderão ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental as crianças que completem 6 anos até o mês de março. A decisão do Supremo Tribunal Federal põe fim a inúmeras ações pelo país que questionavam a idade para o cadastro. Cecília completa 6 anos em maio. Em muitas escolas já poderia estar no ensino fundamental, mas a mãe preferiu que a menina continuasse na educação infantil. Eu acho que a criança tem que aprender, tem tantas outras coisas para aprender na socialização, na divisão, na independência. Atualmente, não há consenso entre as unidades de ensino sobre a data limite para ingressar aos 4 anos na educação infantil e aos 6 anos no ensino fundamental. Em Minas Gerais, na maioria das escolas, é 30 de junho. Em Brasília e em São Paulo, 31 de março. Ontem, o STF escolheu a mesma data para todo o país, seguindo uma determinação que já havia sido tomada em 2010 pelo Conselho Nacional de Educação. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a validade da norma, todas as escolas de educação infantil e de ensino fundamental no país terão o dia 31 de março como a data de corte etário para a entrada na escola e para as mudanças nos níveis de formação. A definição reforça a importância da educação infantil e reduz os riscos da entrada no ensino fundamental sem a preparação necessária para a criança fazer a transição. Elas ganham o direito de serem educadas, brincar e serem cuidadas com atividades próprias para a idade. Segundo os especialistas, nesta faixa etária, alguns meses podem fazer muita diferença no desenvolvimento da criança. Nós percebemos que tem pessoas que acham positivo as crianças mais jovens no ensino fundamental. Eu acho isso de fato um equívoco, porque tira da criança uma etapa importante da formação de ser vivenciada com crianças da idade, com atividades próprias para a idade. Esta escola, na capital mineira, com quase 300 crianças, já adota a medida. A diretora, com 45 anos de experiência, defende a importância do aprender brincando na educação infantil. Quando vai para o ensino fundamental, ela tem mais condições de trabalhar atividades já mais estruturadas, que vão exigir dela uma permanência numa carteira por mais tempo, de prestar atenção naquilo que a professora está explicando. A decisão do Supremo divide a opinião dos pais. Isso realmente deveria ser analisado caso a caso e a família e os pais deveriam ser ouvidos juntamente com a escola, que são os que estão diretamente acompanhando essa criança. O mais importante para mim é essa preservação da infância, né? Essa importância desse brincar que a gente tem tão claro. Acho que é bom manter as crianças de 5 anos na educação infantil. A próxima notícia é boa, vem do mercado de trabalho e mostra o reaquecimento da nossa economia. Minas Gerais foi o estado que mais gerou empregos em junho de 2018, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o Sebrae, o saldo positivo de mais de 12 mil empregos no estado é atribuído ao crescimento das pequenas empresas, principalmente do setor de serviços. 5 contratações nos últimos 4 meses, o que representa um aumento de 100% do quadro de funcionários dessa empresa que presta serviços de tecnologia da informação. O negócio conta com 10 trabalhadores com carteira assinada e o proprietário considera mais contratações. A empresa cresce com indicações, né? Um cliente fica satisfeito com o trabalho que é feito. Com isso, você tem a necessidade de trazer pessoas para que o atendimento permaneça de qualidade. No primeiro semestre deste ano, pequenos negócios como este registraram saldo de 66 mil vagas em Minas Gerais, 8 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Crescimento que vai na contramão das médias e grandes empresas.
Segundo o Sebrae, em junho, Minas liderou o ranking nacional da geração de empregos por causa das pequenas empresas. Elas geraram 15 mil vagas, enquanto negócios médios e grandes fecharam o mês com mais de 2.900 vagas negativas. O Antônio, inclusive, foi demitido de uma multinacional e logo conseguiu uma recolocação no mercado. Estar hoje numa empresa de pequeno porte é até bem mais saudável, né? Traz para o profissional uma certa autonomia, poder estar desenvolvendo todo o seu potencial de trabalho. Especialistas veem essa tendência como resultado da crise econômica, que tem afetado o sistema de trabalho das médias e grandes empresas. A retomada da economia faz com que essas empresas de comércio e serviço absorvam essa mão de obra. E o setor de serviços é um setor que ele é intensivo em mão de obra, porque você depende de pessoas para trabalhar, e isso faz com que a gente observe esses saldos maiores no pequeno negócio. E ainda em tempos de instabilidade, muitos profissionais têm preferido trabalhar em negócios menores. Você está trabalhando ali, você está fazendo mais de uma função, você está atendendo o cliente, você está produzindo, você está vendo o resultado, você está recebendo, você está vendo o dinheiro entrar. Então as pessoas se sentem mais familiarizadas no negócio. E é isso mesmo, nas micro e pequenas empresas o profissional fica ali pertinho do dono e isso aumenta as chances desse trabalhador ser ouvido. Uma das grandes frustrações de quem está em grandes empresas é que nelas os processos são mais engessados. Se o profissional é criativo, se gosta de se arriscar em projetos mais ousados, se valoriza a autonomia, uma micro ou pequena empresa pode dar mais espaço para ele, ainda que os recursos lá sejam menores. Vale a pena olhar com bons olhos as vagas nesse segmento. E a seguir a gente fala da importância do aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde indica que as crianças até 2 anos de idade se alimentem do leite da mãe. Desde o ano passado, agosto foi definido em lei federal como o mês do aleitamento materno. Tomás está com 2 anos e não abre mão do leite materno. Esse é meu 4º filho. E aí eu amamentei todas elas, mas nem sempre foram tanto tempo, porque acabava emendando uma gravidez na outra. O leite materno é o melhor alimento que o bebê pode receber nos primeiros anos de vida. E as mães precisam saber disso. Nem chá, nem água, nada, até os 6 meses de idade. Seguido de um aleitamento complementar, com introdução alimentar, por pelo menos 2 anos de idade. Esse bebê vai receber todos os nutrientes, que vão reforçar a sua imunidade, o seu desenvolvimento. A amamentação também é fundamental para a saúde da mulher. A mãe que amamenta, o útero volta ao tamanho normal, diminui o risco de hemorragia e tem os benefícios de relacionamento com o neném. Diminui o risco da mãe ter doença cardiovascular, diabetes, diminui o risco de câncer de mama, o câncer de endométrio, câncer de ovário. Algumas mães acabam não amamentando e os motivos podem ser vários. Tem a dor, que às vezes se a pega for incorreta, causa fissura no mamilo, que vai causar dor. Mas um dos fatores mais importantes é a falta de apoio. Então, falta de apoio às vezes familiar. Mesmo com problemas durante a amamentação, Camila não desistiu. Eu tive mastite quando ele estava com uns 3 meses e parar não era uma opção, na verdade. Então, mesmo com a dor, porque dói bastante, a gente entrou com medicação e logo já estava pronto para outra. Pronto para outra, animada ela, né? Um quinto filho, será? Bom, e a gente fala agora do esporte e começamos com polêmica no Atlético. 2 jogadores foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e correm o risco de não entrar em campo no próximo jogo. Quem tem os detalhes é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Pois é, uma situação em um dos casos inusitada, né? Porque o primeiro do Matheus Galdesani é que depois do jogo ele ficou na bronca com a arbitragem, reclamou, foi expulso. Já tinha cumprido um jogo, mas agora o STJD entendeu que ele teria que ficar fora mais um jogo, então, portanto, está ameaçado de segunda-feira. Pelo mesmo xingamento. Pelo mesmo xingamento. Já o Elias é por causa das entrevistas que ele deu, né? Foi aos microfones, reclamou bastante de arbitragens contra o Atlético e aí pegou 2 jogos de gancho também. Agora, o Thiago Lag está otimista, viu, Inácio? Ele utilizou os 2 jogadores como titulares no treinamento. O Atlético vai recorrer, né? Tá tentando aí um efeito suspensivo, então parece que o Thiago Lag acredita no departamento
departamento jurídico do Atlético. Outra boa notícia é que o Fábio Santos treinou, então tem boas condições de jogar, o Atlético ganha aí reforços, ou pelo menos não perde jogadores. Vamos esperar o que vai acontecer, né? E no Cruzeiro, gente, a novidade é o novo uniforme que foi apresentado hoje. André, mostra pra gente. Pois aí. é, a gente pegou umas imagens, né, Inácia? Ele tem uns detalhes prata, né? O uniforme ficou bonito e aí o torcedor vai ter a oportunidade de ver no domingo, é o jogo já contra o Vitória, lá em Salvador, e aí o Cruzeiro vai estrear esse novo uniforme aí. Mais uma opção aí pro torcedor, acho que o Cruzeiro já lançou 3 esse ano, então mais essa opção agora no domingo, você não estreia. Torcedor que é torcedor compra de qualquer jeito, né? E o América pode bater um recorde se vencer a próxima partida contra o Palmeiras. Que recorde é esse, André? Pois é, Inácia, seria a terceira vitória consecutiva do América no Brasileirão, e aí na atual fórmula do Brasileirão, né, desde 2003 em pontos corridos, o América só conseguiu vencer 3 seguidas, foi em 2011, e aí tá com esse desafio, um grande desafio, porque o Palmeiras é uma equipe complicada, mas tem reforços. Rafael Moura volta, Leandro Donizete, também o Wesley, jogadores importantes aí pro Adilson montar o time. Beleza, segunda você volta. Obrigada, André. Com certeza. Bom, e depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia dos Pais. Há uma semana da data, nós vamos te contar uma história emocionante sobre um pai que largou tudo para cuidar do filho com leucemia. Amanhã, o programa DNA com Paulo Navarro recebe a psicóloga Ângela Vimieiro. Ângela criou um método exclusivo para ajudar pacientes nos relacionamentos e ela usa a internet para ensinar mulheres que sofreram algum tipo de abuso emocional a conseguir manter a autoestima. Além do trabalho, Ângela também conta as curiosidades da vida em família e um pouco da história de vida. É às 6:50 da noite, não perca. E falta uma semana para o Dia dos Pais, né? Você está se lembrando? Pois nós vamos antecipar esse assunto aqui no Jornal Hoje com a história do seu Carlos Roberto, que mora no interior de Minas, mas que largou tudo para vir para Belo Horizonte cuidar do filho Gabriel. Depois de mais de um ano de internação, eles estão finalmente voltando para casa. O Gabriel é lá de Três Pontas, sul do estado. Está em Belo Horizonte há mais de um ano por causa de um tratamento de aplasia de medula. Com a doença, a medula óssea não produz mais as células do sangue. Mas depois de um longo e difícil período de tratamento, ele está aí, brincando, estudando e o principal, pronto para voltar para casa. Nós poderíamos mostrar apenas a história do Gabriel, que com 10 anos já tem muitas vitórias e é uma lição de vida. Mas nós vamos além. Você vai conhecer agora um pouquinho mais do Carlos, pai do Gabriel e que abriu mão de tudo para estar aqui do lado dele. O seu Carlos é aposentado, tem mais 5 filhos. O Gabriel, ele adotou ainda bebê, já que os pais biológicos, usuários de drogas, não tinham condições de criar a criança. Além da estrutura, dá todo o carinho necessário. Há quase 2 anos, começou a passar todo o processo da doença com o garoto. Deu sangramento na boca dele, aí levou lá no hospital, eles mandou. Aí ficou com ele lá. Só que em Belo Horizonte, juntando tudo, já dá um ano e 4 meses. Pensou 2 vezes ou o senhor nem pensou 2 vezes em vir e falar, não, vou mudar para BH também porque ele vai precisar de mim lá? Não, nem pensei não. Eu vim de uma vez. Eu falei assim, já que é para fazer para a saúde dele, eu venho. Os dois ficaram meses sem ver o restante da família. Aprenderam a conviver com a saudade. Mas mesmo assim, nada de moleza. O seu Carlos ficou em cima para o garoto fazer todo o tratamento correto. Corro atrás dele, faço ele tomar remédio, faço tudo. Deixei ficar sem remédio, sem nada. Nas lutas aí, nas tristezas, alegria, mas nós estamos juntos. Outro apoio importante foi o da CAP, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio, que deu todo o suporte necessário para os dois. Possibilitamos a essa criança com um acompanhante a hospedagem, a alimentação, o atendimento, o acompanhamento com a psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, para que eles tenham condições de continuar e de ter a cura nesse tratamento que dura em torno de 2 a 5 anos. Agora eles estão indo de volta para casa. Venceram uma etapa, mas a batalha continua. O Gabriel entrou na fila de transplante, precisa de uma doação de medula. Mas agora a espera vai ser bem menos dolorida. Você tá sabendo para onde você vai hoje? Vou para casa. Você vai para casa? Uhum. E como você tá? Você tá feliz, tá ansioso? Tô feliz.
Esse Dia dos Pais do senhor, com ele bem em casa, vai ser melhor do que o do ano passado, né? Vai ser bem melhor. Quando passado nós foi passar o Dia das Mães mesmo, que nós estávamos chegando de Barreto, chegou de hora, não passou o Dia das Mães nenhum, que ficou mais no hospital do que em casa. Mas agora, graças a Deus, nós vamos passar junto, eu com ele. Que exemplo lindo, né, gente, de afeto, mas sobretudo de responsabilidade do seu Carlos. E a gente fica aí desejando vida longa e saudável para o Gabriel. Tomara que ele consiga o transplante. Bom, quer rever o nosso jornal? Acessa lá, youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, tenham um ótimo sábado e domingo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.